O quarto poder, que é a mídia, tem grande culpa da deterioração institucional do Brasil. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. A Constituição Federal de 1988 vai muito mal, a ponto de podermos discutir se ela vai ou não acabar. A discussão constitucional virou o tema principal da defesa da liberdade dos brasileiros. A história da liberdade é a história da luta contra a tirania, é a história da contenção, da limitação do poder. A batalha de um povo livre é, em primeiro lugar, contra o arbítrio dos governantes, sejam eles reis, presidentes, parlamentares ou juízes. Nessa luta, o Ocidente desenvolveu uma ferramenta para submeter o governo à própria lei. A ideia de que o Estado, seja qual for a sua forma, deve se submeter a uma Constituição que lhe é superior, que lhe impõe limites, que lhe restringe. Nós conhecemos a ideia de Constituição como um livro, uma lei escrita. Mas a palavra Constituição se referia já antes ao arranjo político, à forma como o Estado estava organizado, constituído. É assim na Inglaterra até hoje, onde não existe uma Constituição escrita, mas onde isso não impede que se faça referência à Constituição inglesa. Justamente se sabe como o Estado inglês foi constituído ao longo do tempo. A ideia de um texto constitucional onde os principais elementos da organização política de um povo são reunidos numa norma só, ganhou relevância na fundação dos Estados Unidos da América. Desde o princípio do povoamento europeu na América do Norte, nas colônias que viriam a formar os Estados Unidos, os colonos sentiram a necessidade de estabelecer por escrito a forma como iriam governar o novo território. A bordo de um navio chamado Mayflower em 1620, os colonos decidiram estabelecer um corpo político civil, ainda que suba lealdade ao rei da Inglaterra. Depois, cada nova colônia fundada na América Inglesa escreveria sua própria Constituição. Essa tradição resultaria na Constituição dos Estados Unidos de 1787, que segue em vigor até hoje. Sim, os Estados Unidos tiveram uma única Constituição, que já dura quase 240 anos. Mas a tradição brasileira é muito diferente e distante disso. O Brasil teve 7 constituições, todas elas fruto de importantes mudanças políticas no país. Aqui, a cada profunda transformação política, escreveu-se uma nova Constituição. Há quem diga que elas eram escritas não para reger o futuro, mas para atacar o passado. Há uma relação complexa entre a política e as constituições. Por um lado, uma norma ruim pode provocar atritos políticos, desarranjos, que terminam mudando a história política de uma nação. De um outro, quando os fatos políticos se alteram, a Constituição é afetada. Nessa dança entre causa e efeito,
a política do Brasil produziu 7 constituições. A primeira, de 1824, resultou da independência do Brasil 2 anos antes. Se as leis de Portugal já não mais valeriam aqui, se estavam diante de um país novo, era preciso estabelecer as normas que regeriam um novo governo. A segunda Constituição, que foi a primeira da República, então chamada de República dos Estados Unidos do Brasil. A Carta de 1891 reconstitucionalizou o país após o golpe de Estado que tinha derrubado o imperador. Ela durou até o golpe de Estado de Getúlio Vargas em 1930. Vargas, como todo tirano, rasgou a Constituição e governou mano militare, sem limites legais ao poder que exercia. Em tese, a Constituição anterior continuava valendo, mas a realidade já era outra. Pressionado pela Revolução Constitucionalista de 1932, Vargas convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Sim, parece surpreendente, mas o Brasil já teve uma revolução defendendo o estabelecimento de uma nova Constituição, que eclodiu em São Paulo. Nasceu então a Constituição de 34, mas ela duraria pouco. Insatisfeito com o texto aprovado pela Assembleia Constituinte, Getúlio Vargas ortogou uma nova Constituição, a Polaca, em 1937. Era chamada de Polaca porque era inspirada na Constituição fascista da Polônia. Suprimiu os partidos políticos, concentrou poder em suas próprias mãos, suspendeu imunidades parlamentares e levou seus opositores à prisão ou ao exílio. Nada diferente de hoje. Vejam só. Em outubro de 45, Vargas foi deposto, abrindo caminho para uma nova Constituição, a de 1946. Foi suspensa a censura e restabelecida a independência dos poderes. Era o fim do Estado Novo de Vargas, que ironicamente seria eleito sob a vigência dessa Constituição para um novo termo presidencial. Os fatos políticos, como já dito, têm um condão de mudar as normas. Com a posse de João Goulart em sua instituição, a Jânio Quadros, uma emenda constitucional transformou o Brasil em parlamentarismo em 1961. Em 63, um plebiscito retomaria o presidencialismo, mas não pacificaria o país. Em 64, o golpe militar derrubou João Goulart. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E em 67, o chamado Emendão foi praticamente uma nova Constituição. Quem dava as regras agora era o regime militar. Os atos institucionais emendaram a Constituição e o mais infame deles foi o AI-5. E veio a redemocratização. E com ela, nossa 7ª Constituição, a atual, de 1988. Atual, mas nem tanto. Ela já sofreu 136 emendas e contando. Mas isso não é o pior. O pior é que nós indagamos se ela ainda está valendo. Quando o documento que registra a lei maior, que deve limitar o exercício do poder, é descumprido, o poder fica ilimitado, tirânico, por definição. É possível dizer que a independência dos poderes, prevista no artigo 2º, ainda existe? Que o devido processo legal no artigo 5º, inciso 54, a ampla defesa do inciso 55, a presunção de inocência do inciso 57, ainda são garantias constitucionais para todos? A liberdade de expressão do pensamento do inciso 4 do artigo 5º,
o direito de reunião para fins pacíficos do inciso 16 e a liberdade religiosa do inciso 6, ainda virgem? As garantias de que não haverá tribunal de exceção, inciso 37 do artigo 5º, e de que ninguém poderia ser processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente do inciso 53, estão valendo? Estão sendo cumpridos? Ou são relíquias impressas de um sonho do passado? Os fatos políticos, os acordos, os interesses, as ambições foram corroendo a Constituição. Hoje ninguém é capaz de assegurar o que valerá. Se o texto constitucional ainda pesa, ou se alguma esdrúxula interpretação ou uma exceção específica vão lhe retirar a força. O Brasil vai precisar passar por uma reconstitucionalização, pela restauração da ideia de que o Estado deve se submeter à lei e que o poder deve ser limitado. Nossa história parece indicar que uma nova Constituição será escrita, mas pode até não ser. A de 88 pode ser restaurada. Ela é imperfeita, problemática, cheia de erros e defeitos, mas é melhor do que o vácuo, do que a ausência de uma norma que esteja acima dos presidentes, dos congressistas e até mesmo dos juízes. Sem isso, não haverá governo eleito que recupere o país depois dessa quadra histórica de deterioração institucional. Uma Constituição não resolve sozinha o problema do país, mas sem uma em vigor, nenhuma solução é possível. O futuro dependerá de uma ideia já antiga, que nasceu a bordo do Mayflower, que triunfou nos Estados Unidos, que influenciou o mundo ocidental todo e que precisa ser resgatada no Brasil. A ideia de que o povo impõe uma Constituição ao seu governo. Ou, como disse Ronald Reagan, nós, o povo, é que dizemos ao governo o que ele deve fazer, e não ao contrário. O exemplo de Timbaland é poderoso. Um homem obstinado, empenhado em cumprir uma missão transformadora, assentado em valores e princípios perenes e sagrados. Os governos podem muito, mas pessoas assim podem muito mais. E quando elas são muitas, aí é como disse Iore Santos, a blogueira cubana perseguida pelo regime comunista. Se os governos acordassem no meio da madrugada e se dessem conta da força que tem as pessoas quando se unem, eles não voltariam a dormir. Discutir hoje no Brasil separação de poderes é uma pauta prioritária da nação. Discutir liberdade de expressão, discutir o que a violência e o narcotráfico estão fazendo no nosso país, e isso deveria ocupar 80% das pautas dos telejornais. Isso deveria ser assuntos das novelas, isso deveria ser o assunto das famílias, mas nós parece que estamos sujeitos a uma pauta desenhada para ignorar esses problemas, uma pauta feita para não tocarmos nesses assuntos. O quarto poder, que é a mídia, tem grande culpa da deterioração institucional do Brasil. Porque enquanto o Brasil está vendo a sua Constituição acabar, o tema que a mídia propõe para o Brasil não é o tema de salvação da nossa institucionalidade. Nós estamos discutindo pronome neutro e não a crise constitucional do Brasil. Essa é a responsabilidade que a imprensa deveria entender que ela tem como momento do país. E a imprensa que
toca nesse assunto, lamentavelmente, defende a ruptura constitucional. A imprensa que noticia o conflito entre os poderes defende o poder que está rompendo a Constituição, porque assumiu um lado ideológico. E isso só dá testemunho do elemento que eu comentei, que é que o Supremo Tribunal Federal hoje colocou a serviço a uma batalha ideológica, um vício constitucional brasileiro, que a imprensa não está sabendo entender e está preferindo potencializar. Eu acho que vai ter polícia na minha casa depois do ano novo.